Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é domingo, dia 16 de fevereiro, e o nosso tema para estudo de hoje é Nosso Deus Soberano. E a nossa lição conta uma historinha que diz o seguinte: um grupo de jovens estava lá reunido, então um dos jovens pergunta ao pastor que estava orientando, dando ensinamentos ali para os jovens: então Deus é soberano? Ok, então Deus matou meu cachorrinho? O pastor olhou para o jovem e disse o seguinte: olha, Deus permitiu que seu cachorrinho morresse para te preparar para alguma coisa. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu também perdi meu cachorrinho, e isso me preparou para quando minha avó morresse. Bom, diante dessa resposta, o jovem olhou para o pastor e pensou assim: então Deus matou meu cachorrinho para depois matar a minha avó? Enfim, essa resposta que o pastor deu foi um pouquinho vaga, e essa é a lição que a gente vai abordar aqui de hoje, falando sobre Deus soberano. Será que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus? Quer dizer que Deus permite algumas aflições na sua vida para colocar mais aflições ainda, como se você fosse então programado a cada dia para cada vez mais sofrimento e estar preparado para isso? A gente vai entender um pouquinho sobre a soberania de Deus, mas antes disso, vamos relembrar então o nosso verso para memorizar da semana, que está em João capítulo 16, verso 33, e diz assim a palavra de Deus: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É muito importante a gente pensar e analisar sobre o poder soberano de Deus. É verdade que a gente passa por muitas dificuldades, assim como também passamos por muitos momentos gostosos, momentos agradáveis. E todos esses momentos fazem parte da nossa vida. A construção desses momentos são a nossa história. Deus, ele permite, sim, muitas aflições e problemas, nos preparando para algo que virá depois. Mas, na verdade, Deus está lapidando o nosso caráter. Deus está nos fortalecendo apesar das dificuldades, fazendo com que a gente se aproxime mais dele. Mas não é o desejo de Deus que a gente passe por aflição. Não é o desejo de Deus que a gente passe por esses problemas. O mal, ele existe no mundo como escolha do ser humano. Nós escolhemos. E muitas vezes a gente nem escolhe algumas coisas, nós simplesmente enfrentamos as consequências das escolhas de outras pessoas. É assim que funciona o nosso mundo. Deus, ele aproveita essa situação para nos proteger. A soberania de Deus, o poder de Deus está além de tudo o que acontece em nossas vidas. Nós temos bons exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, José no Egito. Ele não foi culpado de ter sido vendido como escravo para ser ali jogado no Egito, né? Mas apesar de ser levado como escravo, Deus o preparou para que ele fosse mordomo na casa de Potifar, mas também ele não foi culpado de ter sido levado ali na prisão por se negar a adulterar junto à esposa do seu chefe. Mesmo assim, Deus se aproveitou da situação para ajudá-lo, protegê-lo, mesmo em meio à prisão. E a experiência da prisão, a experiência lá como copeiro, como o faz tudo na casa de Potifar, que era o dono dele na casa do Egito, tudo isso, a experiência de vida que ele passou, o preparou para estar lá diante do grande faraó do Egito e naquele momento se tornar o governador do Egito. Deus, ele se aproveita das situações para nos ajudar, mas não, ele não mandou que José fosse para a prisão, ele não mandou que José se tornasse escravo. Deus apenas aproveitou esses momentos para o bem dele. É como a palavra de Deus nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nem todas as coisas são a vontade de Deus. Tudo está diante de Deus e Deus já conhece todas as coisas. E Ele permitirá coisas que façam bem para a gente. E também tem a consequência das nossas escolhas, isso mesmo. Às vezes você está lá dirigindo o seu carro e o pneu fura. Bom, ele furou, quer dizer que é a vontade de Deus que ele fure para que, sei lá, eu aprenda a trocar o pneu? Não, ele simplesmente furou. Acontece, estamos num mundo fadado ao pecado. Então, assim, nós passamos por dificuldades. Muitas vezes não é nossa escolha, muitas vezes não é a vontade divina, mas nós vamos passar por isso porque estamos no mundo de pecado. Eu já citei para você uma vez uma história que eu mesmo vi num telejornal da TV, uma senhora muito idosa, sofrendo porque havia passado por uma enchente, perdido todas as coisas, e ela dizia ao repórter: olha, nós vamos passar por isso, ok? Porque essa é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que ela perdesse tudo que ela tinha, assim como aconteceu lá no Rio Grande do Sul,
como acontece praticamente todos os anos em Santa Catarina. Não é a vontade de Deus que a gente passe pelo mal. Deus pode nos ajudar em meio a esses momentos para que a gente possa superar, melhorar, nos lapidar, para nos tornarmos melhores e mais fortes. Mas Deus não quer que a gente passe por dificuldades. Na verdade, quem quer nos destruir em meio a esse mundo de pecado é o próprio inimigo de Deus. Ele causa esses problemas. Ele que quer ver a gente sofrendo. Ele que faz com que a gente perca muitas oportunidades que seriam ótimas para as nossas vidas. Mas infelizmente a gente tem que ter em mente que nós estamos num mundo de pecado. Ainda assim, Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos estudando aqui no nosso canal o livro de Daniel. E ali no livro de Daniel, ele mostra pra gente como Deus está no controle da história. Quando Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o grande rei de Babilônia, teve sonhos especiais, e Deus vai mostrando para ele o que aconteceria no futuro. Esse é um exemplo da estátua do livro de Daniel. Deus mostrou para ele o que aconteceria. Deus não determinou que o Império A, B ou C fossem as grandes nações. Deus apenas revelou o que aconteceria, mas mostrou que ele estava no controle. Nada acontece nesse mundo que não seja permitido por Deus. Permitir é uma coisa, vontade é outra. E foi isso que Deus tem mostrado e vai mostrando pra gente através da história. E a nossa lição aqui pede pra gente ler alguns textos da Palavra de Deus, para termos muito em mente que nem sempre as coisas que acontecem nesse mundo são a vontade do Senhor. E nós vamos ler então alguns trechos da Palavra de Deus. Vamos ao primeiro livro, ao livro de Salmos, no capítulo 81. Salmos, capítulo 81, no verso 11 a 14. Salmo 81, versos 11 até o verso 14. É o que diz o livro de Salmos, a palavra do Senhor. Mas o meu povo não ouviu minha voz, Israel não me quis, pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Nesse texto fica muito claro que nunca foi a vontade de Deus que seu povo o abandonasse. Deus deseja que a gente viva na presença dele, que é a vida. Deus não queria que eles simplesmente o abandonassem e escolhessem a morte. Mas estava diante deles a escolha. E ao escolherem se afastarem de Deus, eles sofreram com isso. O inimigo os destruiu. E Deus disse, olha, se vocês tivessem ficado comigo, se fosse a escolha de vocês ficarem ao meu lado, eu teria protegido vocês. Nem tudo que acontece nesse mundo é a vontade do Senhor. Vamos então agora ao livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30, no verso 15. Isaías 30, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. O plano de Deus para o seu povo é que eles vivessem em segurança, vivessem em paz, vivessem protegidos, mas a escolha deles, ou pelo menos da maioria das pessoas, fez com que toda a nação pagasse por suas escolhas. Eles sofreram muito, mesmo as pessoas boas, porque estavam no mundo de pecado. Então não é a vontade de Deus deixar a gente alheio, deixar a gente sofrendo, mas é a escolha que acontece por estarmos no mundo de pecado. É uma consequência pelo ser humano escolher o pecado, mas não é a vontade de Deus. Nem sempre tudo que acontece é a sua vontade, mas sim a sua permissão. E nunca, seja o que for que aconteça na nossa vida, está além do controle de Deus. A palavra sempre diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus tem um propósito, um plano além do que acontece nesse mundo, porque o que Deus deseja é nos preparar para a eternidade. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos porque o Senhor Deus é bom, seu amor e sua justiça e misericórdia duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano. A gente sabe que muito que acontece nessa vida não é a tua vontade. Sim, o Senhor permite, mas sempre que permite é para o nosso bem, porque o Senhor Deus é amor, justiça e sempre, sempre estará com a gente. Nos ajude, Senhor, a reconhecer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, nessa vida é você, Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser.
Tchau, tchau.